Vamos aprender um pouco mais sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Hoje eu quero conversar com você sobre níveis de suporte. Muitas pessoas me perguntam: professora Denise, autismo tem grau? Tem não. O que autismo tem? Tem uma classificação que é designada pelo DSM, que é a classificação, das doenças. Então, é realizada uma classificação. E essa classificação foi designada ao autismo, que é o transtorno do espectro autista, o TEA. Então, para ele, foi dado uma nomenclatura para que nós possamos direcionar as ações à criança. Então, uma criança com TEA, diagnosticada com TEA, ela tem níveis. Níveis de quê, professora Denise? De suporte. Então, o TEA é classificado em 3 níveis de suporte. Nível 1, nível 2 e nível 3. Você já aprendeu hoje que o TEA não tem grau. Ninguém é TEA nível leve, nível moderado, nível grave. O TEA tem nível de suporte. O suporte que eu dou para essa criança. Então, vamos lá para a gente poder entender. Uma criança, professora Denise, TEA nível 1, é uma criança que ela tem um nível 1 de suporte. Essa criança, provavelmente, ela vai demandar uma assistência, uma terapia. Geralmente, uma criança TEA nível 1 é aquela criança que tem um atraso na fala ou teve uma regressão na fala. Às vezes, ela tem um déficit realmente na fala. Ela tem uma alteração na interação social. Então, às vezes, ela tem uma dificuldade nesse processo de interação social, ela tem seletividade alimentar, é uma criança que tem, algumas crianças já têm rigidez de comportamento, nem todas, mas ela pode ter uma rigidez de comportamento, então você vai precisar fazer combinados, antes, por exemplo, de tirar o celular, antes de você ir para a casa de alguém, você tem que fazer combinado com ela, porque ela tem uma rigidez de comportamento e ela não aceita mudança no padrão dela, da organização, porque o TEA, o transtorno do espectro autista, é um transtorno. A criança, nós sabemos que é na primeira infância que a criança ela tem toda a potencialidade para desenvolver habilidades para lidar com. Então, essa criança TEA nível 1, às vezes é aquela criança que tem um hiperfoco. Por exemplo, tem um hiperfoco em tudo que se movimenta e gira. Então, ela gosta daquilo que se movimenta e gira, e aquilo que se movimenta e gira, ela fica com hiperfoco. Então, essa criança, o nível de suporte dela é nível 1. Então, criança de nível de suporte 1, ela vai precisar muitas vezes, da terapia da fono, pelo atraso da fala, do psicólogo, pela questão da interação social, pela questão do próprio comportamento. Ela vai precisar do terapeuta ocupacional. Muitas dessas crianças nível 1, crianças de 3, 4 anos, nível 1, ainda não desfraudou. Então, ela vai precisar desse suporte do terapeuta ocupacional, que vai trabalhar muito com a questão sensorial dessa criança e ajuda. A questão sensorial está diretamente ligada também às atividades de vida diária, e a questão do desfraude para a criança com TEA é importante a atuação do terapeuta ocupacional. Então, essa criança ela vai precisar fazer essas terapias. Uma criança TEA nível 2, então isso quer dizer que ela vai demandar mais do suporte. Então, às vezes, é aquela criança que ela faz um quadro de inquietação, de agitação muito grande. É uma criança que ela briga e bate muito nos coleguinhas, porque ela não consegue se comunicar direito. A comunicação, na maioria dessas crianças, ela é prejudicada. E uma criança que não se comunica bem, ela vai ficar irritada, porque ela quer, por exemplo, ela quer o brinquedo. Mas o coleguinha não entendeu que ela quer o brinquedo, porque ela não consegue se comunicar. Então, ela bate para ter o brinquedo. Ou então, ela tem uma rigidez de comportamento tão grande que ela não aceita que ninguém pegue aquele brinquedo. Como é que o terapeuta vai agir? Ele vai trabalhar nas questões para habilitar, para desenvolver nessa criança essa capacidade de lidar com o outro. Então, essa criança, ela é um nível 2 de suporte. E uma criança, professora, nível 3 de suporte. Um TEA nível 3 de suporte é aquela criança, gente, que tem um grau de agitação alto, que provavelmente, nem todos TEA nível 3, mas uma parte das nossas crianças TEA nível 3, eles são não verbais.
Então pensa para vocês o sofrimento de uma criança que não fala e quer água. E ele quer água, mas ele não consegue falar água. Então ele se desorganiza todo para ir atrás dessa água. Então ele bate, ele morde, ele vai atrás da água. Então é uma criança que vai precisar de um nível de suporte maior. Eu gosto sempre de abordar que a gente precisa entender a criança, que a gente precisa compreender ela. A criança, às vezes, ela não tem uma fala desenvolvida, ela é uma criança não verbal, mas ela tem uma comunicação que ela vai estabelecer. E geralmente ela estabelece, professora, a comunicação com quem? Com a mãe. É a mãe que entende, mesmo que ela não fale a palavra água, que o filho dela quer água. Porque toda vez que o filho dela quer água, ele aponta para o bebedouro, ele desorganiza porque ele quer algo. Então, a criança que é TEA nível 3, ela vai precisar muito da compreensão da mãe e da ajuda dessa família. Eu sempre digo da rede de apoio dessa criança. Então, hoje nós compreendemos que a criança, ela que tem o diagnóstico de TEA, ela pode ser TEA nível 1, 2 ou 3 de suporte. E aí, eu quero também desmistificar algumas coisas. Algumas pessoas dizem assim, o TEA que usa medicação é só nível 3. Não. Às vezes a criança é TEA nível 2, ela tem um grau de agitação tão grande, ela tem uma dificuldade para dormir tão grande, que ela vai precisar usar, sim, medicação para acalmar, para dormir. Não só a criança TEA nível 3 que vai precisar da medicação. É necessário que você compreenda que a medicação é uma prescrição médica, quem vai prescrever é o médico. E associado a essa medicação, você vai trabalhar com as terapias. Quais são, professora, as terapias que essa criança faz? Ela vai fazer fonoaudiólogo, ela vai trabalhar com a psicologia, terapeuta ocupacional, ela vai trabalhar com o psicopedagogo, vai estar envolvido nesse processo, né, de acompanhamento dessas crianças. O nutricionista vai estar envolvido nesse processo, o fisioterapeuta, naquelas crianças que andam na ponta do pé, vai ter envolvido nesse processo o musicoterapeuta. Então, nós sabemos que a terapia para a criança autista é uma terapia multiprofissional. Por isso, tantas demandas dessa criança. Gostou do vídeo? Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com a família que tenha uma criança que está vivenciando, uma criança com TEA, e nesse momento ela não tem ainda as ferramentas necessárias. Às vezes é o desconhecimento que prejudica esse processo de cuidar dessa criança. Compartilha. Um beijo e até os próximos vídeos.